prazer te receber aqui na TSC, a terceira edição da T-Start Conference. Para a gente é um grande privilégio contar com a sua participação, tá? Desde já. Deixamos o nosso agradecimento. Obrigado, é um prazer estar aqui. Então tá. A gente vai para a primeira pergunta, né? A gente sabe que você vai tratar um pouco da questão da Lei Geral de Proteção de Dados e a gente sabe que já tem um ano aí que a lei está em vigor, das exigências que tem, os impactos que tem tido. Na sua percepção, como as pequenas e médias empresas estão passando por esse processo e estão respondendo a essa questão da adequação à LGPD? Eu diria assim, a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados não é um processo fácil, muitas vezes não é um processo barato, mas é um processo necessário. Porque quando a gente olha para as micro e pequenas empresas, mesmo para as grandes empresas, elas estão em momentos e processos diferentes, muitas vezes ligado à atividade que elas desenvolvem. Como a lei é uma demanda, não é uma questão só jurídica, mas as pessoas querem os seus dados mais protegidos. Então, o cumprimento da lei, ela não é só uma questão formal, como muitas leis que tem no Brasil, onde as empresas já estão sobrecarregadas de muitas obrigações legais e burocráticas, muitas vezes sem nenhum benefício, nem para as próprias empresas, nem para as pessoas. Diferente disso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela realmente muda alguns aspectos, implementa direitos muito ligados à cidadania e à expectativa que as pessoas têm. Então, acho que é importante dizer que quando uma empresa vai olhar para a lei e cumprir, ela está atendendo o interesse do cliente muitas vezes. Então, o olhar para a lei, o cumprimento da lei, muitas vezes é a perpetuação ou a continuidade do próprio negócio da empresa. Então, isso é importante dizer para colocar as empresas na seguinte situação: todas, ou a grande maioria, está se movimentando. Algumas com dificuldades por questões técnicas, algumas com dificuldade por questões financeiras, mas todas caminhando. Isso que é importante. Isso que é importante. Bom, bacana, bacana. É bom a gente ter essa percepção, né? E aí a segunda pergunta é a seguinte: uma pesquisa realizada pela Caspesc revelou que as pequenas e médias empresas, né, as PMEs, elas que decidem, no caso, informar a violação de dados a público, né, trazer essa questão para público, elas conseguem reduzir em cerca de 40% a questão dos impactos, né, em relação à violação, referente àquelas que não informam, que não fazem nenhum tipo de prestação. E a gente sabe que a própria LGPD traz diretrizes que abordam essa questão de como a empresa se comporta diante da violação de dados. Contudo, a contenção, a gente sabe que o processo de contenção de um vazamento de dados, um incidente, né, onde os dados são violados, envolve várias etapas, não é uma coisa simples, como você pontuou também. Na sua opinião, como os profissionais que estão mais focados nessas pequenas e médias empresas, eles podem trabalhar essas etapas da lei para ajudar nesse processo, né, da medida aí de comunicação em relação a incidentes, e quais são essas medidas mais fundamentais dentro da sua percepção? Olha, acho que são sempre dois olhares, né? Um olhar para o cumprimento da regra, e aí é o que a gente chama de, olha, eu preciso reduzir danos, liability, e o outro olhar é para as pessoas, para os clientes que tiveram seus dados vazados e não querem ser expostos, ou a exposição gera algum risco para essas pessoas. Eu acho que o que essa pesquisa revela, ela é um pouco natural. As pessoas querem honestidade das empresas, querem honestidade nos relacionamentos, querem honestidade na vida pessoal, e eu não tenho duas vidas. Uma, eu quero honestidade na minha vida pessoal, e outra com os meus parceiros comerciais. Então, a honestidade, a transparência, ela gera bons frutos. Então, se a pesquisa, como você mencionou, fala que quem é transparente, quem é ético, quem é correto, reduz o seu impacto, é uma pesquisa que está trazendo um dado, felizmente, muito positivo para todos nós. E a realidade, talvez, muitas vezes ela se imponha, porque num caso de incidente de vazamento, às vezes a resposta sobre o que aconteceu não é imediata. Depende de um processo de investigação, de identificação da origem, de quais dados foram vazados, entender e compreender
o limite e o alcance do dano e o impacto desse dano para as pessoas, até para poder comunicar de uma forma correta. Eu acho que a comunicação tem que ser verdadeira em todos os aspectos. Identificou um incidente? Comunica do incidente. Comunica que está averiguando a extensão desse incidente e como ele pode impactar na vida das pessoas. O que a lei estabelece, ela vai estabelecer o seguinte: o controlador de dados, tendo notícia de incidente, tem que avisar a autoridade, e os consumidores, né, os titulares de dados, quando esse dano de alguma forma for de impacto relevante. Mas a gente não sabe o que é impacto relevante. Eu acho que a boa-fé é o que deve direcionar essa visão da empresa. Quanto mais transparente e mais cuidadoso eu for, na dúvida, sempre em prol do titular de dados. Então, teve um incidente, comunico o que houve, comunico a autoridade e, havendo impacto, comunico as pessoas, daquilo que eu souber naquele momento, inclusive informando o que eu estou fazendo, seja para descobrir o incidente, seja ações para mitigar o dano causado e até mesmo reparar aquele dano. Eu já vi situações de incidentes, por exemplo, onde a empresa que vazou o dado, ela deu para aqueles consumidores um serviço para que aqueles consumidores verificassem se o seu CPF estava sendo utilizado ou não indevidamente. Ou seja, ela deu uma ferramenta efetivamente ativa e adotando uma visão de cuidado com o cliente. Eu acho que é isso que deve nortear o comportamento dos profissionais que atendem as pequenas e médias empresas. Bacana, essa prestação de contas e essa clareza, né, durante o processo é fundamental. E aí a gente caminha para a terceira e última pergunta. Quais são as previsões, se tratando do Brasil, né, para o cenário de privacidade no Brasil? Há uma estimativa de que as pequenas e médias empresas, nos próximos anos, elas estejam mais adequadas às exigências da lei? Acho que não só as médias, que todo mundo esteja mais adequado. Acho que nós estamos passando por um processo de aculturamento, né? Nós como pessoas, porque as micro e pequenas empresas ou médias empresas, elas existem para trazer produtos e serviços para atender as pessoas. Então, a pessoa como centro da lei é relevante. Eu não posso tirar esse olhar e achar que a lei, ela existe ou vai gerar uma modificação só para os negócios, porque os negócios, eles são dirigidos a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, com um pouco mais de cultura, aculturamento das pessoas, das empresas, essa vai ser uma demanda natural. Então, a lei vai ser mais fortalecida, vai ser implementada e com cada vez mais força e penetração em todos os segmentos, principalmente nas médias e pequenas empresas.